E a luta está aí. Então, existem esses ministros da comunicação. Na página 9, existe o ministro da guerra. Abre aspas. Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus Anjos. Isso aqui é Apocalipse 12:7. Até na aula passada eu dei uma pincelada sobre isso. Sobre a segunda expulsão de Lúcifer do céu, que vai ocorrer antes do arrebatamento da igreja. Eu trouxe essa explicação. E aqui nós temos claramente a ação de Miguel, né? Como já falamos anteriormente, Miguel está sempre ligado à guerra. Não só guerreando por Israel, mas sua função principal é guerrear para defender a majestade de Deus, pois nenhum ser criado pode ser semelhante a Deus. E assim nasce o nome Miguel. O nome de Miguel quer dizer semelhante a Deus. No texto que lemos acima, ele está combatendo o diabo na grande rebelião nos céus, e como sempre triunfa, pois está revestido de poder do Deus eterno. Nós já explicamos aqui, logo nos primeiros dias dessa matéria, sobre a questão da função do arcanjo. Você vai sempre encontrar o arcanjo Miguel atuando em guerras. Ele está sempre lutando, né? Provavelmente aquele anjo que está com a espada na mão, que vai matar 70 mil judeus, quando Davi comete aquele pecado, lá do primeiro livro de Crônicas 21, Miguel. Quando você vê em Judas, Epístola de Judas, quem é que está lutando para enterrar o corpo de Miguel, ou o corpo de Moisés? Miguel. Está lá Miguel brigando com Lúcifer, né? A Bíblia diz que Moisés morreu, não sabe-se o local aonde foi. Deus fez o enterro de Moisés, e para essa função Deus se utilizou de Miguel. E na Epístola de Judas está lá explicado que quando Lúcifer foi tentar reivindicar o corpo de Moisés, isso é um fato muito interessante. Qual era a ideia do diabo em fazer com que os homens descobrissem onde estava o corpo de Moisés? Torná-lo símbolo de idolatria. Deus matou Moisés, Deuteronômio 34. A Bíblia diz que Moisés morreu no Monte Pisga e viu a terra prometida de longe. Não sabemos aonde foi o local específico. Lá na Epístola de Judas, o diabo está brigando com o arcanjo Miguel para que o corpo de Moisés seja encontrado pelos homens. Por quê? Quando Moisés morreu, Diácono Edson, se o irmão quiser dar uma lavada no rosto, tomar uma água, fique à vontade. Se o irmão puder, deixa eu tomar uma garrafa de água aqui, por favor, se o irmão traz para mim. Olha que coisa interessante. Quando em Judas, a Epístola de Judas, que só tem um capítulo só, o diabo ele tenta fazer com que os homens descubram aonde está enterrado o corpo de Moisés. E o arcanjo Miguel, a mão de Deus, briga com Lúcifer para não deixar o corpo de Moisés ser descoberto. Por quê? Porque seria objeto de idolatria. Porque a Bíblia diz em Deuteronômio 34 que quando Moisés morreu, Israel ficou de luto 30 dias. E nesse período de luto, olha só quem está de luto: Josué. Josué está de luto. Aí Deus aparece para Josué e diz assim: não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, você vai atravessar esse povo. Naquele momento, Josué está recebendo uma chamada de Deus, só que ele está de luto. E se Moisés fosse encontrado, se o corpo de Moisés fosse encontrado, idolatria, como o bezerro de ouro. E aí Deus tinha que punir. Eles com certeza iriam betumar o corpo de Moisés, levar para todo lado, embalsamar, tornar uma múmia, alguma coisa, algum objeto de adoração. Mumificar, né? Mumificar para ficar parecido. adorar. Exatamente. E o homem. É inteligente, para mumificar. Eu vi a mumificação daquele faraó lá que era jovem. Sim. Tava vendo na televisão. Perfeito, né? Perfeito. Eu falei, cara, como que os caras preservar o corpo, né? O cara consegue, né? Então, se você prestar bem atenção, tem um significado de Deus não permitir. Para isso, para esse momento de guerra, está lá Miguel. Está lá Miguel guerreando. Miguel, ele vai aparecer na grande tribulação para proteger os 144 mil judeus,
Os irmãos, quando eles estudarem escatologia, quando forem estudar essa parte dos 144 mil que serão guardados da grande tribulação, é importante que se diga que durante o período da grande tribulação haverá salvação. Muitas pessoas serão salvas perdendo suas vidas. Aliás, é o único nível, porque não haverá local seguro na terra durante a grande tribulação. A pessoa pode se esconder debaixo da terra, em caverna, não haverá local seguro. As pessoas serão perseguidas, e quem não aceitar a marca da besta será morto. E aí é a única forma de adquirir a salvação. E haverá salvação. Só que muitos da grande tribulação serão salvos sobrevivendo ao período de 7 anos. Haverá uma geração que irá passar por ele e não morrerão, que é a geração que vai conviver com a igreja que descerá do céu no milênio. E é aí que a gente chega à conclusão que durante o milênio, quando que a igreja vai ser arrebatada, 7 anos de tribulação na terra, a igreja vai estar no céu, participando das bodas do Cordeiro. 7 anos depois, Jesus desce com a igreja, destrói as armas, os inimigos de Israel, que é a batalha do Armagedon, se estabelece o reino milenar, Satanás é preso durante 1000 anos. A igreja desce convivendo com os sobreviventes da grande tribulação, salvos. Então, haverá pessoas imortais, no caso a igreja, corpo glorificado, novo nome, e haverá pessoas mortais, que morrerão, outras nascerão, crescerão durante 1000 anos. É mais ou menos assim. O sobrevivente sobreviveu, desce a igreja, instala-se o reino milenar, está aqui eu e você, imortais, convivendo com pessoas mortais. Então, nós iremos, a igreja, iremos ver pessoas nascerem, crescerem, envelhecerem e morrerem em estado natural, estado de paz, porque é o reino de paz. E assim que elas morrerem, elas ressuscitam e passam a ser imortal junto com a igreja. Isso é uma história da carochinha. Para quem, se eu for falar isso para alguém, vai me chamar de louco, né? Mitologia. Você tá doido? Você tomou umas? Biblicamente falando. E aí, lá no final da grande tribulação, no final do reino milenar, Satanás será solto. Lembra que Satanás será solto? Sim. Esse Satanás que será solto, ele passará a enganar até os escolhidos, mas não a igreja, os escolhidos mortais que estão convivendo com a igreja. E muitos perderão a salvação ainda. Passará 1000 anos convivendo com a igreja, com Cristo. Eles vão olhar para a igreja, corpo ressurreto, as pessoas, eles envelhecendo, e a igreja com o corpo glorificado. Mas Satanás será solto e enganará essas pessoas, e essas pessoas ainda perderão a salvação. E aí depois se instala-se o trono branco, o juízo final, enfim. Então, na batalha do Armagedon, o arcanjo Miguel estará lá presente, atuando em favor de Israel. E voltando à questão dos 144 mil judeus protegidos, o Apocalipse diz que Deus vai preservar 144 mil, porque serão 12 mil de cada uma das 12 tribos, no total dá 144 mil, que Deus vai preservar no deserto. Durante a grande tribulação, Deus vai poupar esses 144 mil judeus, que é o remanescente, no deserto, e o anticristo não irá encontrar essa multidão no deserto. É como se Deus estivesse protegendo o povo dele na terra de Gósen, e o Egito em trevas, e nada acontecia com os hebreus lá na terra de Gósen. Isso será protegido. Isso se refere aos judeus, mas ao redor do globo terrestre haverá sobreviventes da grande tribulação que serão salvos. Alguma pergunta sobre isso? Vamos lá. Então, ministro de guerra, arcanjo Miguel. Poderá haver outros arcanjos? Sim, que não são citados. Não só existe um arcanjo, existe um arcanjo biblicamente falando, né? Que é o arcanjo Miguel. O nome Miguel, que quer dizer semelhante ao Altíssimo, tá? Existe o ministro das águas. Esse ministro das águas, eles estão associados a catástrofes, maremotos, enchentes, né? Não quero afirmar, não estou afirmando, só estou citando algo que é noticiário, né? As chuvas na Bahia,
e matou, até onde eu estava vendo, 11 pessoas, uma enchente que teve, vamos dizer se foi ontem, antes de ontem ou hoje. Horrível lá. Né? Era a barragem, né? Barragem, aquela tragédia de Brumadinho, lembra? Sim, Aquela no sul. Mariana, que matou milhares de pessoas. Os aviões se chocaram nas torres gêmeas lá dos Estados Unidos, o World Trade Center, né, aquele fenômeno. Aí alguém pode dizer, mas aquilo ali foi a ação extremistas, mas com a ajuda da vontade, tudo ali é vontade de Deus. Matou mais de 2.000 pessoas. Então, essas grandes catástrofes, terremotos, onde milhares de pessoas morrem, gente, isso aí não é à toa. Essas catástrofes não vêm do nada, mas aí a ciência, a ONU, vem com dados informativos, com estudos. Olha, isso aqui é a razão do homem mexer na natureza, do homem que libera gás tóxico, que perfura lá a camada de ozônio, que o homem mexe na natureza, a natureza reage. Gente, isso aqui é a vontade de Deus, e Deus se utiliza de anjos, biblicamente falando, de anjos para causar esses tormentos, para um propósito específico, ou para juízo de Deus. E aqui está o ministro das águas, abre aspas, e o anjo das águas que dizia, justo és tu, ó Senhor, que és, e que era, e que é santo, porque julgaste estas coisas. Esses ministros, esses anjos ministros das águas, vocês encontrarão muito mais vezes no livro do Apocalipse. Você pode ver o anjo, e saiu um anjo com uma taça na mão e jogou nas águas, e as águas se tornaram em sangue, tornando as águas impróprias para o consumo. E o anjo que saiu voando e jogou a taça no ar, e aí foi criado hematomas, câncer nas pessoas. Está lá no livro do Apocalipse. Aquelas 7 taças da ira, você pode ver que é um anjo que está atuando na atmosfera, ou nas águas, ou no ar. Você entendeu? Então são anjos que atuam à vontade de Deus para atingir justamente a questão da atmosfera. Existem esses tipos de anjos. Você pegou esses 7 taças da ira? Já. Eu ouvi em algum lugar isso. Na página 10, eu trouxe aqui uma explicação outro dia sobre a questão do anjo do Senhor. Bom, para quem ainda não viu ou não lembra, eu vou tornar a relembrar. Na Bíblia existe a figura do anjo, estou na página 10, anjo do Senhor. Anjo do Senhor, o anjo do Senhor. E a gente precisa distinguir o anjo do Senhor para o anjo do Senhor. Porque veja bem, existe a figura do Cristo pré-encarnado. Quem já ouviu essa expressão de Jesus pré-encarnado? Sim. Bom, o que seria, o que significa essa expressão de Jesus pré-encarnado? Isso significa que Jesus, ele já atuava no Antigo Testamento sem ainda estar dentro de um corpo materializado. Por isso que a expressão pré-encarnado. E como que Jesus atuava na terra se ele não tinha corpo? Na figura de um anjo. E biblicamente falando, o anjo do Senhor. E existe essa distinção, anjo do Senhor com a letra A maiúscula, É Deus, né? que ali é Jesus atuando. Por exemplo, quem esteve ali lutando com Jacó no Val de Jaboque? O anjo do Senhor. E o texto é específico, o anjo do Senhor com a letra A maiúscula, Jesus. Quem é que está observando o Gideão malhando trigo no lagar e falando com o Gideão? O anjo O Senhor. do Senhor, Jesus pré-encarnado.
Então, o anjo do Senhor, com a letra A maiúscula, traz como grande referência Jesus pré-encarnado. Você vai ver essa figura do anjo do Senhor em vários textos do Antigo Testamento. E você também vai encontrar a expressão anjo do Senhor com a letra minúscula, tanto no Antigo quanto no Novo. E o que difere? Por exemplo, em Gênesis 18, nós não vamos ler aqui por causa do tempo, nós já lemos esse texto. 3 varões se apresentam a Abraão, e Abraão se dirige aos 3 como um anjo do Senhor. Ele vê 3, mas se dirige aos 3 como um anjo do Senhor. Ali, no estudo, na matéria paracletologia, nós ali, na matéria trindade, aliás, nós temos ali a figura da trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Abraão vê 3 varões, 3 seres, mas quando ele vai falar com os 3, ele usa a expressão o anjo do Senhor. E ali é o próprio Deus, Cristo, pré-encarnado. E quando Abraão vê o anjo do Senhor, o que Abraão faz? Ele corre, está lá em Gênesis 18, se prostra diante do anjo do Senhor e adora. Em nenhum momento esse anjo do Senhor com a letra A maiúscula censura a adoração de Abraão. Não diz assim: olha, não me adore. Pelo contrário, como lá em Apocalipse, quando tanto João quanto Daniel, quando eles estão recebendo a presença do anjo, eles caem como morto. E quando eles vão tentar reverenciar o anjo, porque eles estão diante de um anjo, quando eles vão tentar reverenciar o anjo do Senhor: não, eu sou conservo teu, adora a Deus. Aqui nesse caso, o anjo do Senhor com a letra minúscula está censurando tanto a adoração de Daniel quanto a adoração do apóstolo João. Então aqui não é mais Jesus, nem Deus, ali é um anjo simples que está comunicando uma mensagem tanto para Daniel como para o apóstolo João. Mas no caso de Abraão, quando ele vai adorar o anjo do Senhor aceita a adoração, não censura. Então essa distinção, e quando você for ler isso na Bíblia, a Bíblia fica bem claro, né? Anjo do Senhor com a letra A maiúscula é a atuação do próprio Cristo pré-encarnado. E isso vai acontecer apenas no Antigo Testamento. No Novo Testamento não há necessidade da utilização do anjo do Senhor com a letra maiúscula. Por quê? Porque Jesus já veio e completou a obra redentora. Entendeu? Então essa é a explicação aqui na página 10. Depois vocês podem estar lendo em casa. E aqui, na página 11, nós temos os perigos doutrinários sobre os anjos. Existe o período ou o perigo da desvalorização do sobrenatural. E aqui é uma atitude de fé, é uma questão de fé. A Bíblia vai dizer em 1 Tessalonicenses, se não me engano, no capítulo 3, Paulo, ele vai dizer o seguinte: que a fé não é de todos. O pastor Eduardo pode ter uma fé, o Vaguinho outra fé, a pastor, eu, o Edson, temos fé, mas a fé não é de todos. Nem todos têm a fé que eu tenho. E aí é uma questão individual, pessoal. Às vezes a gente luta para as pessoas, para o rebanho, seguir a Deus, ser fiel a Deus, fazer a obra de Deus, só que nem todos têm a mesma fé. E aí eu não consigo colocar minha fé na fé de quem não tem. E aí há um erro gravíssimo no atual evangelho. Tem muitas pessoas, principalmente em programas televisivos, programas de rádio, onde o líder de determinada denominação, ele chega até dizer o seguinte: se você não tem a fé, vem na minha fé. A fé é algo que não dá para compartilhar. Eu não posso dizer para você: vem na minha fé, porque você sempre vai depender da minha fé e não vai ter a sua própria fé. Isso é um erro, é uma heresia isso aí. Vem na minha fé. Como assim? Vem na minha fé.
Eu devo, como líder, ensinar você a ter a sua fé. E à medida em que você, como ovelha, me vê praticando a fé, você vai gerar a sua própria fé. Então, a Bíblia diz que a fé não é de todos. E quando eu falo da desvalorização do sobrenatural, existe um grupo de pessoas, ainda hoje, que não creem na existência dos anjos. Eles desvalorizam o sobrenatural, não só a questão dos anjos, como a questão de dons espirituais, falar em línguas. Tem evangélicos que não acreditam nisso, igrejas fortes, atuantes, que não creem dessa forma, outros segmentos teológicos que não creem dessa forma, né? E se você ler isso aqui, na página 11, sobre a desvalorização do sobrenatural, isso aqui vai ficar claro. Como existiam alguns grupos na época de Cristo, como por exemplo os saduceus, que não criam na existência dos anjos. E é um erro, os anjos eles existem. Existe também a supervalorização. Se de um lado tem a desvalorização do sobrenatural, por outro lado tem a supervalorização do sobrenatural. Sabe que eles têm a Torá, e a Torá faz o relato dos anjos que apareceram, né? Por exemplo, para Moisés, né? Mas eles não creem que em tempos atuais existe uma figura dos anjos. Então, por outro lado, existe a supervalorização dos anjos. Tem hinos, louvores que cantam: olha o anjo aqui, olha o anjo lá, olha o anjo. Gente, essa questão de ver anjo é uma questão muito particular, é uma experiência espiritual que cada um pode ter. Agora, vocês concordam comigo? Se um ambiente de culto, se houver um culto e um anjo, literalmente um anjo descer, esse culto não é mais o mesmo. Ou as pessoas serão queimados, os seus pecados queimados pela glória de Deus, porque o anjo do Senhor, a presença de um anjo dentro de uma igreja, transmite santidade, poder. É capaz de haver morte se o anjo do Senhor resolver aparecer no meio da igreja. É algo sobrenatural. Opa, algo sobrenatural, né? E existe aí, você pode abrir a internet, você pode ver lá relatos de pessoas que filmaram anjo. Não duvido, mas tem muita fraude também. Principalmente no monte, né? As pessoas ligando as suas câmeras, vê um clarão de fogo. Eu não desacredito, mas também a gente tem que tomar cuidado para não supervalorizar isso. Aonde nós temos que supervalorizar, sim, a nossa comunhão com Deus. Eu creio na existência do anjo. O que nós não devemos fazer é supervalorizá-los, porque na carta aos Hebreus o escritor condena a prática da adoração aos anjos, a supervalorização dos anjos, em detrimento a Cristo. Isso é um fato que a gente tem que ser notado. O culto dos anjos, que a Bíblia condena o culto aos anjos, e principalmente dentro do catolicismo romano, existe muito essa prática de cultuar anjos, né? Anjos, pessoas mortas, e a Bíblia também condena. Diante disso, na página 12 e na página 13, é a sequência daquilo que eu estou acabando de instruir aqui vocês. Então, aqui eu estou terminando essa aula, essa matéria, tá? E estarei passando a prova para vocês. Espero que vocês meditem na apostila, estudem, né? A prova será passada. Quando nós voltarmos, nós iremos estudar a doutrina do pecado. Eita Deus. E aí eu já convido todos vocês, porque o negócio é feio, né? Olha a Deus. Existem vários tipos de pecados, né? Podemos pecar contra Deus apenas de 3 formas. Não existe outra forma de se pecar contra Deus. Ou pecamos por palavras, ou pecamos por pensamentos, ou pecamos por atitudes. Práticas. É as únicas 3 formas de se pecar contra Deus, né? Por palavras a gente consegue acertar, porque é algo que a gente visualiza, ouve. Por atitudes a gente consegue controlar as nossas atitudes, porque é algo externo. Mas pensamentos é algo que precisa ser trabalhado. Existem muitas mentes podres em cima do altar.
E o pecado, às vezes o pecado não é nem praticado pela palavra e nem por atitudes, porque é algo visível. Mas aqui, ó, Pensamento. tem gente sentada em cima do altar, olhando para a irmãzinha e imaginando situações com ela. E aí a Bíblia nos ensina a levar a nossa mente cativa a Cristo. A gente precisa trabalhar na nossa mente. E a matéria que a gente vai estudar, a próxima matéria, que é a doutrina do pecado, vai trabalhar muito nesse sentido. Então eu convido vocês que estão aí assistindo, a participarem conosco. Né? Será a última matéria desse ciclo. A gente terminando vocês, querendo, a gente continua com outro ciclo, com outras novas matérias. E assim a gente segue a vida. Aí depende de vocês. Amém, gente? Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Né? Da minha parte, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Estamos aqui terminando o ano quase que inteiro, porque começamos com o CPO e demos sequência com o curso de teologia. E é isso aí. Muito obrigado pela vida de vocês. Sabemos que a vitória daqueles que perseveram, muitos começaram e também por conta dessa mudança toda de horário, muitos não puderam estar participando, outros fazem à distância, mas nós estamos dando sequência. Pelo menos a minha palavra eu estou cumprindo aqui com vocês. Amém. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe. Nos colocaremos de pé. Vamos. Olha. Você viu?